E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, com a minha amiga Pamela, Olá. com o nosso desarrumado Davi. Mas por quê, velho? Tô modesto. Tortei, mas essas camisas. Tá. Modesto. É igual o Tony Ramos ali com o peito de fora. Ali. Modesto. Tô mais pra um bicheiro de Nilópolis, mas tá bom. Com a nossa amiga, Lonilópolis. a Tainá. E com o nosso filmático. Nunca. Não, 0,001%. Padre Samuel. É uma alegria estar aqui. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com vocês. Pra falar besteira, né? E falar certeza, besteira. realmente. Sem ser processado. Ó, Galera, é o seguinte. Os temperamentos. A gente pode dizer que é o novo horóscopo? Eu acho que sim. É minha tese. Tem pouco signo, né? Só tem 4, né? O outro são menos 12? O outro são 12. Mas eu sempre. Todos ligados eu sempre brinco com aos isso, né? elementos. Isso aí, será que tem alguma ligação com os elementos? Claro. Cada um deles tá ligado, né? Ar, fogo, terra, água. Católico pode acreditar nisso? Fora da Pode, igreja de São porque José? Porque eu tenho um curso sobre isso do Padre Paulo Ricardo. Aí eu acho que te autoriza, entendeu? A tangenciar essa relação do temperamento com os elementos. Eu deboche de tudo aqui, não liga não. Mas eu acho que Nesse uma coisa caso, interessante. mediante Pix, né? Não, mas ele, coitado, ele faz um trabalho muito Quase interessante. falaria né? que é algo Claro. até católicos. Mas eu diria que assim, é uma coisa muito interessante, Sim. como que. Porque a igreja não se pronuncia oficialmente com relação aos horóscopos. O problema são sortilégios e coisas do tipo. Você imaginar que os astros definem o seu destino. Não, é isso que é o problema. No caso dos temperamentos, eu acho que eles são melhores assimilados porque eles têm uma base filosófica, que não quer dizer que seja uma base científica e racional, mas é uma base filosófica. Então, a Igreja Católica, devedora da cultura grega, diz: não, isso aqui. É mais no fácil. paganismo, E é mais você tá fácil mais próximo de Jerusalém. E daí é mais Entendeu? fácil de ministrar porque é aqui, não tem a ver com um astro que está a milhares de quilômetros de distância. Mas que se for talvez olhar pra possa- isso- Elementos. Tem a ver com elementos. você observar os elementos. Mas o elemento tá aqui, né? Como eu falei, o astro está a milhares de distância. Isso, a Igreja Católica ela tem um problema com esse negócio de entendeu? Atravessou, foi pra China, né? Exatamente. Aí começou, o olho puxou, não dá. É melhor ficar aqui no deserto, entendeu? Tá mais ou menos aqui? Deserto, Grécia, Mar Tá em casa, tá em entendeu? Tá em casa, é isso. Mas os temperamentos eles são divididos em 4 categorias, né? É colérico, fleumático, sanguíneo e Melancólico. melancólico. E aí, o que quer dizer cada um desses? As meninas, manda bala. Por favor. Pode falar. Então, né? O pessoal tá falando aí da relação entre os 4 elementos e os 4 temperamentos, né? Basicamente, os temperamentos vai Quase ser... um avatar, então. Então, se a gente for exemplificar aí, o fleumático é água, né? O Aí melancólico, diga por que ele é água. terra. Por que o fleumático seria uma água? Pela tranquilidade, pela... Sim, mas aí se a gente for olhar também tem a questão dos aportes, né? Porque a água, ao mesmo tempo que ela é líquida, ela também é sólida, ela evapora, gasosa, né? Ela é maleável, né? Sim. Ela se adapta. Então, se a gente for olhar essa questão aí do fleumático, ele se adapta mesmo. Então, a gente tem aqui o copo, né? A água. Se a gente colocar ele em um outro recipiente, ela vai tomar a forma do recipiente, né? Ele é mais fácil ali de ser moldado. É uma pessoa sociável. Não. A pessoa morre. Porque às vezes o não é fleumático é o social. tímido. Fleumático é o temperamento mais tímido, então não necessariamente sociável. Mas alguém que a família tá brigando lá, ele vai ligar o Xbox. Água e fica de subindo, boa. água descendo. Uma outra forma também, fazendo essa analogia com a água, é a instantaneidade de uma reação e a profundidade dela. Então, a água ela não marca, assim, né? Se você colocar água em algum recipiente, ela não vai marcar, assim, de início, né? Então, tem essa questão também, né? Instantaneidade diante de uma reação, ela responde, um fleumático responde rápido diante de uma reação ou não responde? Não. E a profundidade daquela situação, ele guarda aquilo por muito tempo? Não. Não. Então, Para ele, as coisas aconteceu de momento ali, mas passou uns minutinhos ali É para a ele. melhor já não- pessoa, eu sempre costumo dizer um fleumático para terminar uma reunião. Porque vai ficar calado o tempo inteiro. Observando aquela coisa toda, você vai falar assim: e aí, fulano, qual que é a sua opinião? Eu acho que se resolve assim. E resolve.
Aí, Observador. Tendem a ser mais observadores. sim, também. Mas Aí a eles gente... não têm nenhum momento assim de intensidade, porque eu acho a água bem intensa. No sentido... Quando você entra no espaço dela. Exato, O fleumático tem isso. Então, Eu gosto... é difícil convencer um fleumático. Eu fico olhando, Muito se você difícil. pode ter um mar ali numa baía, tranquila e calma, muitas vezes até transparente, mas você pode ter uma tsunami, você pode ter um maremoto. É muito E difícil. ninguém consegue controlar a água. É muito- O fogo você consegue apagar. E a água, como é que se É controla? muito a água? difícil controlar um fleumático. Quando ele tem uma cláusula pétrea, tá petrificado. Perdão, tá petrificado. Ele fica naquilo ali, é uma tendência do fleumático também convencê-lo. E aí, em contraponto, aí vem o melancólico, né? O melancólico é terra. Então, assim, ele é profundo, né? Tudo que acontece com ele marca. Seguro. Fica, segura. Precisa de seguridade, né? Isso. O melancólico, ele precisa de segurança. Ele precisa que as coisas estejam estáveis. Quando sai algo fora ali do que ele pensa... Do esquema. Do esquema dele ali, que ele foi arquitetado, aquilo ali frustra muito o melancólico. Se o melancólico não é muito maduro, né? Tende a ser detalhista. Tende a ser muito detalhista, perfeccionista Sofre por isso. e sofre por isso. Lembra de Deve ser muito acontecimentos. teimoso também, né? Imagina. O melancólico, sim, mas a teimosia dele é autoimplosiva. Tende a ser autoimplosiva. Então, quer dizer, o melancólico é aquela pessoa que vai pegar Vai guardar. o sofrimento e vai implodir. É a arte. Você pensa, por exemplo, num Van Gogh, pense, por exemplo, num aquele Salvador Dalí. Quer dizer, como é que eu traduzo isso que está dentro de mim como fantasma? O melancólico geralmente tende a ser um bom artista no sentido assim, da arte como reprodução, criatividade. O sanguíneo na arte como explosão. Isso, sanguíneo É o ar. É o ar. Tá em todo lugar. sanguíneo é aquele mais, assim, a gente vai dizer, né? Mais alegre, vai fazer aquelas piadinhas Impulsivo. ali. Você, Davi, é um sanguíneo por antonomasia. Entendeu? Pela sua expansividade. O meu signo no O sanguíneo Senso atrai. de humor. O sanguíneo tem o senso de humor. O meu signo no horóscopo também tá ligado ao ar. Então é isso. Tá ligado ao ar. Inhança. Tô brincando. Santa Bárbara? E eu nem sei quem que é o orixá do ar. Inhansão, é o orixá do vento. Mas no Ô, gente, caso isso é da brincadeira aqui, viu? Nós não estamos nem desrespeitando a religião de matriz africana, nem estamos incentivando, é uma brincadeira. Tem que fazer esse E a gente disclaimer. brinca com todo mundo, a gente brinca com a nossa igreja, por que vai brincar com o teu terreiro? Lugar de Apesar fala. mas assim, o meu signo tem a ver com ar, né? Eu sou aquariano. Apesar das pessoas acharem que tem a ver com água, o meu signo tem a ver com o ar. E não que eu acredite, mas eu acho a brincadeira interessante, né? Mas eu não acredito. Não acho que um astro que está a milhares de quilômetros de distância, que provavelmente já explodiu, e o que chega a nós é a luz dele, vá interferir. Gente, e se afeta na a minha maré, ué? Se personalidade. afeta a maré. Sua vida. Não acho, né? Se Mas como eu falei, acho interessante. Se afeta a maré. Não foi uma estrela que demarcou o nascimento de Jesus? Qual que é o problema dos astros regerem a vida? Uma estrela? Claro, O que guiou os Uma magos? estrela de Belém. É igual o padre falou. Gente, eu não sou muito católico, Gente, não. já tá em Divertida junho, entendeu? justiça Daqui a essa. pouco começa a Mas falar. da maré é a lua. tem a ver com a lua. Divertida A lua não é uma justiça. estrela. O que define a data da Páscoa? A Páscoa. A lua, que a me lua- traiu. Mas a lua tá mais perto da gente do que as estrelas. É aí que tá, Davi. Sai dessa história. Para, a lua Seu tá personagem perto. de direita, para com isso. A lua eu até aceito que interfere. A lua realmente interfere. Né? Não na minha personalidade. Não acho. Não, que a lua vai interferir não? na minha personalidade. Não acho. Não acho. Sanguíneo. Mas no sanguíneo. corte de cabelo, Hã? ela influencia. Muito menos eu corto o cabelo quando me dá na telha. Pelo protesto sanguíneo, tem muito Ultimamente não tem me dado na telha, mas eu corto meu cabelo Quer dizer quando que me dá você na não, telha. não leu lá no jornal Vá de Preto hoje? Nunca. Não, eu leio, acho interessante. Se falar assim, olha, hoje o dia vai ser... O seu dia no amor vai ser muito bom. Oxe. Só tem eu de aquariano no mundo? Aí dá aquela previsão ali não acho. Não, sinceramente. Aí vai Tá mais fácil acreditar na numerologia do que nesse negócio. Não acho. Aí vamos nessa perspectiva ao colérico, que é o fogo, né? Aí, vamos lá, né, Tainá? Já que você, nos bastidores, já comentou, né? Você é colérica? Sou colérica. Disfarça bem. Eu também disfarço muito bem. Não me conhece. Eu também disfarço muito bem. Eu sou um colérico nato, mas pode falar aí. Fala aí. É o pra gente não fogo. brigar antes da hora.
O fogo, ele expande e marca, né? Assim, quando a gente olha o elemento do fogo, é aquele que responde na hora, assim, né? Diante de uma situação. E ele também guarda aquilo, né? As marcas, elas se perpetuam, assim, né? Como que devasta, assim, irritação devasta, né? Líderes natos, coléricos são líderes natos, né? Nitidamente, quando você tem que organizar alguma coisa ali muito rapidamente, o colérico é interessante, né? Porque vai, toma, né, a direção e leva, né, o negócio. Não porque é só o fogo é destruição, mas o fogo é energia também, né? O fogo é calor. Por isso, dessa característica de serem líderes. Não só por ser destruição, né? E, assim, eu acho que o temperamento em si, né, pelo que eu tenho de conhecimento, é algo mineral, né? Do ser humano ali, ele nasce com o temperamento. Ao longo do tempo, vai se modificando ali de acordo com a personalidade do seu círculo de vivência, né? As pessoas que convivem com você, você vai... a pessoa vai se moldando, né? E o temperamento em si, ele é muito mais, não sei se essa é a palavra correta, mas mais latente na infância, essa palavra mesmo, mais latente ali na infância, que é quando a criança ali ela não tem essa repressão ali mesmo de filtro. Isso. Ela é o que ela é. Isso. Então, ali, naquela época, ali, daquela fase ali dos 7 anos, ali, que você consegue identificar melhor o temperamento ali de uma criança, você vai conseguir ver. Só que ao longo do tempo, quando a gente vai envelhecendo, tem essa dificuldade maior de entender o seu temperamento. Gostei dessa recomendação aí às professoras de ensino infantil, né? Nossas queridas. Façam o mapa astral dos seus alunos para poderem trabalhar melhor com eles. E assim, é muito válido isso, porque tem até um livro que chama... não presta. Temperamento, os 4 temperamentos na educação dos filhos. Então, assim, vai dar ali um norte também de como os pais ou até mesmo os educadores podem estar lidando com essas crianças. Isso é interessante, pensar nessa perspectiva quando nós olhamos os santos e os seus temperamentos. Penso numa, por exemplo, que é Santa Elizabeth da Trindade, quando o padre olhou para ela um dia com a mãe dela, falou assim, ou essa menina será uma santa ou será um demônio. Porque é isso, né? Os santos, quando nós olhamos nessa perspectiva dos temperamentos, tiveram que dominar-se, vamos dizer assim, né? Configurar-se a Cristo a partir daquilo que eles tinham como base de temperamento, né? Para citar um de cada um. São Francisco de Sales, extremamente colérico. Quando, depois de morto, vem à mesa que ele atendia, vem as marcas das unhas dele. Ele queria matar as pessoas. Né? Paulo, você vê lendo os Atos dos Apóstolos, por exemplo, Paulo está caminhando com Silvano, depois Barnabé. Depois ele briga com Barnabé por causa de João, depois Lucas. Devia ser um chato. Então, Paulo era um colérico nato. São Jerônimo. E aí, líder, né? Porque Paulo também... Claro, São Jerônimo. O Papa Damaso, eu falei, o que eu vou fazer com essa merda? Ele chama o Jerônimo, você já brigou com todo mundo? Traduz a Bíblia, então. Entendeu? Ele some daqui de Roma. O cara mandou uma carta chamando Santo Agostinho de moleque. Entendeu? O Papa traduz a Bíblia. Entendeu? Você é um fanfarrão. Traduz a Bíblia, vai dar menos problema pra nós, né? Sanguíneo, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila. Né? Entende? Você é um sanguíneo. Seria, né? Teresiano, né? Melancólico, São João Batista, Santa Teresinha. São João da Cruz também, né? Santa Teresinha foi aquela que morreu de inanição fazendo jejum, né? Também. Não, obrigado. 24 anos, não pode dizer se foi inanição. Acho que não. Você tem essa informação? Essa fofoca? Ué, ela parou de comer, morreu de quê? Inanição. Não, acho que Santa Teresinha não. Essa aí é doido. Talvez pode ser uma outra aí, ruimzinha. Mas enfim, depois eu vou pesquisar sobre isso aí. Vai ser uma boa... Jejum aí, intermitente. Não, mas acho que não foi o caso dela, não. E fleumático, destacaria um grande fleumático, Santo Tomás de Aquino. Por isso a profundidade da Suma, né? Alguém que dedicou a vida a estudar. Né? Ele era chamado de boi mudo. Ele era zombado pelos companheiros, inclusive, por ser assim, muito pacato, muito silencioso. Há uma cena, uma passagem da história dele muito interessante, que é quando ele está estudando, os amigos vão, Tomás, um boi voando. E ele corre para ver. Aí ele chega lá fora, não vem boi voando, né? Sabia que ele ia fazer essa piada de Buenos Aires. Aí, exatamente, Buenos Aires. Aí viram pra ele e falaram assim, mas você acreditou numa coisa dessa? Eu falei assim, eu prefiro acreditar que um boi voa do que um frade mente. E aí volta pra estudar. Mas é porque ele não conheceu o Maurício. É porque ele não conheceu o Maurício de Nassau que fez um boi voar em mim. Né? Então, os santos mostram isso, como que Deus vai trabalhando com os temperamentos. Essa história é belíssima. E as pessoas vão ter que, claro, evidentemente, aprender a lidar com o próprio temperamento. Porque os piores inimigos
inimigos são os internos, né? Então, cada um de nós tem que sofre com o temperamento. Autoconhecimento, também, né? Autoconhecimento. Acho que também hoje em dia o temperamento ele virou uma espécie de muleta, assim, né? Pra muita gente. Assim, não, eu sou assim porque eu sou colérica, eu sou assim porque eu sou melancólica. Só que canonizados. E, na verdade... O selo católico, né, de qualidade. Do magistério. Vai justificar as ações, né? Sim, para justificar. E, na verdade, os exemplos que o padre deu não eram isso, né? Foram de santos que eles lutaram até o fim contra essas inclinações do seu temperamento, né? Claro. E, de fato, é isso, né? A santidade, nós temos um princípio que é tomista, né? A graça pressupõe a natureza. Então, quando a graça divina ela nos encharca, significa que ela não vai anular a nossa natureza, mas ajudar a gente a trabalhar com ela, desenvolver a máxima potencialidade do que significa ter esse ou aquele temperamento, né? Mas aí uma pergunta aqui para vocês. Vai lá, solta o seu veneno. Lá vem. Sanguíneo. Vai lá. Estão por dentro. Traz a alegria da festa. Sanguíneo adora. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. No caso, isso aí, né? Pode, né? Tem um carimbo lá do... Pode, o católico pode acreditar nesse negócio aí todo. Pode? Sim, pode. Mas aí, isso aí vira, no caso, uma das 4 identidades do cristão? Tipo isso? Não chega a ser dogmaticamente assumida pelo magistério, não. Mas o que a igreja faz nessa perspectiva? Não a igreja, né? Mas assim, aqui no Brasil, agora, sobretudo, e por aí vai, né? Ela diz assim, olha, isso aqui corrobora para a fé e não atrapalha. Nihil obstat, nada consta contra. Então deixa fazer. É aí que tá, é saber... Ajuda a entender. É saber dosar, né? É saber dosar, como a Tainá falou, porque a gente não vai usar o temperamento como muleta, eu sou assim, pronto. O temperamento é muito mais para a gente ver quais são as nossas más inclinações e onde tem as nossas maiores virtudes, para onde a gente conseguir fortalecer nas virtudes, para fazer com que aquelas más inclinações elas vão se minando, né? Cada vez mais, a cada dia mais a gente vai amadurecendo. O temperamento, talvez a gente pode ter um olhar como de autoconhecimento para um amadurecimento. Claro. E tem ascendente, descendente, igual o signo do zodíaco? Tipo assim, eu sou sanguíneo, mas tenho tendência a ser assim. O meu sol tá no fleumático, mas a minha lua... São os apórtes, né? Tem. Eu ia perguntar isso, porque, como vocês falam aí, a definição de cada um, não me identifiquei com nada específico. Você não? Não. Não deve ser um fleumático. Muito possivelmente. É bem provável. Bem provável Mas que aí seja tem fleumático. esse negócio, como é que é o nome? Aportes? Sim, são os aportes, né? Porque nem todo mundo vai ter. Porque a gente tem uma predominância ali de um temperamento que ele vai sobrepor ao outro, né? Mas tem pessoas que vai meio que mesclar. Você mesmo, a gente ainda tá meio naquela ali, colérico, sanguíneo, colérico. Sanguíneo vem antes. Tá misturadinho, né? Eu sou tão sanguíneo. Colérico. Sanguilérico. E fleumático deve estar mais lá no fundo. Um ascendente em sanguíneo. Sanguíneo Não, com ascendente colérico. Eu acho. Faz sentido. E quem que determina isso? É um pai de santo? É um padre? Testes. Mãe de nada? Tem uns testes, a gente pode colocar um link aí e mandar pra Tem testes, mas os testes em si não vão ser muito Na verdade, fiéis em si, né? Cartas de É tarô. você se observar, assim, as suas reações diante de alguma situação, principalmente de injustiça, como você reage, assim, né? Se você fica com aquilo por muito tempo, como que você se porta, né, diante das pessoas, por exemplo. Numa mesa, assim, é muito difícil um sanguíneo parar de falar. Uma mesa social. Ele sempre vai querer falar. Ele sempre vai Olha, querer... vocês não testemunham, eu vinha a viagem inteira calado. Nossa, E eu com medo de dar Nós estamos lançando luzes. Se eu não estiver falando, é porque eu tô passando mal, tá? E ainda assim, ainda vem falando. Parece o pulo do Shrek, né? Já chegou, e agora? Já chegou? É isso mesmo, né? Ajuda a rastrear, quer dizer, né? E o autoconhecimento. E que é uma coisa interessante, né? Porque a Igreja Católica ela é muito devedora do pensamento filosófico. E essa ideia dos temperamentos começa com Hipócrates, que é o pai da medicina. Então, e passa por Platão, né? Quando Platão diz que nós temos a alma intelectiva, a alma irascível e a alma apetitiva. Então, a ideia seria isso, né? Todos nós temos que fazer com que a nossa alma intelectiva ela dê ordens à nossa alma irascível, onde está a nossa vontade, vamos chamar assim, embora seja um conceito mais tomista, e isso vai ajudando a conduzir bem os nossos sentimentos, né? Nossos temperamentos. Agora, isso tem a ver com aqueles
testes lá de psicólogo, de seu perfil é águia, é lobo, Um pouco. Porque a psicologia trabalha mais a ideia dos totens. Então, totens, as relações até arquetípicas que nós temos, né? Jung fala dos arquétipos que cada um de nós tem, né? Tem os mapas, o arquétipo assim. do governante, soberano, né? E aí o marketing contemporâneo está muito ligado aos arquétipos de Jung, né? Falamos aqui, fez um barulho, será que é Jung descendo? Enfim, não volte agora, Jung, né? Enfim, não, agora não. Mas tem um pouco uma relação com isso. Mas a psicanálise, ela é um movimento... Como é que eu poderia diferenciar? Ela está menos ligada a essa ideia dos elementos, essa ideia mais transcendente, ela é mais empírica. Então, já é um movimento já anos depois, mas tudo tem a ver com essa ideia da psique, da alma, né? De investigar como nós vemos o mundo, como nós comportamos diante do mundo, o que nos condiciona ou não, né? Eu acho que os primeiros filósofos, eles têm muito aquela questão, igual o senhor mesmo falou, né? De ordenar tudo, Isso. né? Corpo, alma, Isso. espírito, enfim. Aí ordena os elementos, 4 elementos. E aí, a questão mais para frente vem aquela questão mais materialista, né? Do pensar no meio ali, né? A psicologia, ela descobriu mais sobre os meandros. Porque quando você pensa 4 tipos de temperamento, você, de alguma forma, coloca ali os 4 pontos cardeais, né? Mas é como se a psicanálise tivesse colocado assim, tem o noroeste, tem o nordeste, entendeu? Tem uma coisa que não é nenhuma nem outra. Não dá pra colocar todo mundo em uma caixinha. É uma rosa dos ventos mais ampla. Então, a psicanálise ela vai trabalhar outros elementos, né? Inclusive, podendo ver aí a influência do inconsciente, que é a grande descoberta da psicanálise, né? Que é aquele sem querer querendo. Eu não quis, mas eu queria, lá no fundo. A psicanálise trabalha isso. Os temperamentos não alcançam isso. Credo que delícia, né? Isso. Deus me livre, mas quem me dera. Isso. Se olhar para esse lado, realmente. E que é aí que eu acho que é interessante, porque a perspectiva psicanalítica, ela nos ajuda a ter um olhar mais maduro sobre a moral, sobre a ética e sobre o comportamento, né? Ela vai, o que é que pode estar por detrás de um comportamento? Pode ser um sintoma. E eu acho que muitos dos temperamentos que nós temos, eles têm a ver, por exemplo, com a maneira com a qual nós somos criados, né? Então, se você tem um pai e uma mãe muito colérico, há uma grande tendência genética de comportamento de ser assim, né? Ou criado numa família de fleumáticos, né? Igual é a minha família. Minha família é predominantemente colérica sanguínea. Meus avós coléricos, muito marcadamente. Meu avô, acho que um pouco mais fleumático, meus avós. Mas avós coléricas, muito intensamente marcados isso. Então, na minha família, os fleumáticos são raros. Temos mais melancólico, mas fleumático na minha família são raros. Qual é a característica do fleumático mesmo? Mais tranquilo, uma pessoa mais assim, com afetos mais estáveis, mais observadora. Na minha casa muito raro. Eu não consigo situar acho que na minha família fleumático. Minha mãe e meu pai são estopim da bomba. É. Então, com certeza, não são... Tudo isso vai influenciar, né? Muito, né? Agora, meu irmão talvez seja fleumático. Fleumático é um molenga, né? Depende, pode ser um melancólico, se ele é mais profundo. Porque melancólico também ele vai ter essa questão mais de observação também e de profundidade. Mas ele sofre. Quando ele observa, ele sofre. Melancólico, quando ele observa, ele sofre. Não, o fleumático... Não. O que vocês estão falando Não, meu mesmo? pai Meu irmão Qual que é o problema mesmo? deve ser isso aí, deve ser o melancólico. Né? Te amo, irmão. Você é muito chato, mas te amo mais. E essa é uma tendência. O colérico tende a não dar bem com o fleumático, assim, com o fleumático e o sanguíneo com o melancólico. Porque são opostos, dentro da ideia dos pontos cardeais, né? Então é muito comum, por exemplo, uma empresa, imagina, no meu caso, como sou muito expansivo, eu tenho sempre que parar para poder perceber se esse meu jeito não está um pouco atrapalhando esse alguém negócio, que é mais... Não, porque os signos também tem esse negócio, né? Que o signo tal combina com o signo tal e não combina tanto com o signo tal, porque um signo anula o outro. Há uma tendência de um colérico não dar certo num casamento com fleumático. Isso é signo, gente. Isso é signo. Davi tá cada vez Há uma mais... tendência. Isso é signo. A não ser que um dos dois, a não ser que as regras do contrato estejam muito claras. Aí a psicanálise, não é o seu caso, claro que não. Mas a psicanálise vai dizer assim que geralmente um fleumático casando com uma colérica está casando com a mãe. De novo. Entende? A psicanálise vai entrar nessa perspectiva. Quer dizer, é alguém que aprendeu que quem manda em casa é a mulher. Então ele está reproduzindo a cena de novo. Né? Então a psicologia entra nesses meandros. Né? Então é uma boa brincadeira, digamos assim. Sua sogra é brava? Sua sogra é brava? É. Então pode ser. Se confie. O que não é ruim, é uma característica. Ué.
Não é ruim. Mas, gente, isso aí, no caso, assim, esse negócio aí todo. Essa brincadeira. Essa brincadeira toda. Isso tem livros, tem curso. Tem lá, claro. Tem livros, Não, cursos. curso tem, pode Curso com certeza tem. Tudo Com tem certeza. curso hoje em dia, né? Entra no site da Tem Quadrante. curso que ensina a gente a fazer curso. Entra no site da Quadrante, que tá ligado ao Alckmin, porque ele é do Opus Dei, agora junto do seu governo. Alckmin acredita nisso. Bom, se ele é do Opus Dei ligado à Quadrante, a Quadrante tem livros interessantes sobre temperamentos. Nossa, Tem um o bem chicote dele deve ter bacana. 4 A açoites. gente vai trazer para o meio católico, que é o temperamento que Deus lhe deu. Aí vai falar dos temperamentos dos apóstolos, né? É uma coisa interessante. Agora, uma coisa que eu sempre fui perguntando, qual que seria o temperamento de Jesus? Não Não tem, tem. não tem, não tem. Tinha que ter. Não, porque aí está se limitando a algo, né? Jesus não. Jesus... Mas enquanto pessoa... Ele foi ser pessoa, humano. enquanto pessoa, 100% homem, 100% perdão, Deus. Enquanto natureza humana de Jesus. Ele metiu vamos falar o pé heresia. em tudo. Tomás de Aquino quase desceu aqui agora. Vai falar assim, nossa, Jesus... Não, mas eu acho que é por ele ter a natureza humana e divina, não dá para colocar um temperamento, encaixar ele num temperamento. Ai, mas eu acho que... Depende, talvez Porque em se ele cada... é plenamente Talvez homem, em cada ele tem um evangelho, temperamento. talvez em cada evangelho é presente uma claro. faceta desse Em desse João, por temperamento. exemplo, ele é super colérico. Não, o sem paciência. Eu que falou é qual? colocaria, João. então É isso. Jesus em João é um colérico assim, nato. Ele não tem paciência nenhuma. É. Ele xinga, ele grita, ele fala que vocês são lerdos antes que Abraão... né? Desce o chicote nos outros. Agora eu diria, por exemplo, vamos pensar aqui em qual evangelho ele é mais suave. Mas aí não é ele, aí é o... Eu acho que no evangelho... claro. Mas, Percepção dele. percepção dele. Deixa eu ver em qual evangelho Jesus é um pouco mais suave. Acho que talvez no evangelho de Marcos ele é mais fleumático. Ele fala menos, ele age mais, ele observa muito. Os discursos são curtinhos. Jesus 4 em 1, então, gente. Em Mateus, eu acho que... Ele é o exódia do Em temperamento. Mateus, ele é bastante colérico também, porque ele xinga, bate e briga. E em Lucas, ele é muito sanguíneo. Sanguíneo e melancólico, diria. Porque em Lucas, ele se derrama, não é? Ele é intenso, ele é artista, parábolas, né? Isso é típico de um sanguíneo melancólico, quer dizer, conta histórias para as pessoas se envolverem no que ele está falando. Então, eu diria, né? Os evangelistas... Jesus fragmentado. Na verdade, Eu gosto de pensar nos papas, por exemplo, né? eu Nossos falei. últimos... Pode falar, por favor. Não, é só corrigindo aqui, que na verdade são apóstolos, mas os evangelistas, né? Os 4 principais do livro que eu recomendei. Interessante. Os papas, por exemplo, João Paulo II, um colérico sanguíneo. Colérico porque de dar murro na mesa, não é? Bravo, esse é o secretário dele lá, o Stanislau, que agora é cardeal, acho que até morreu pouco tempo atrás, né? O Papa João Paulo II não tinha assim uma espécie de não tinha um secretário oficial, né? Porque conta-se que o secretário certa vez lá, o Stanislau, fez uma ligação, um negócio errado lá, e disse que se escutava os berros e os murros do Papa, o anel batendo na mesa. E ele passou a ser o próprio secretário de Estado dele. Né? Então, assim, um sanguíneo, um colérico e sanguíneo, artista, peças de teatro e por aí vai. Né? Bento XVI, um fleumático. Um homem que gosta dos livros e de pensar, de meditar. E Francisco, eu diria que é um colérico alemão, né? que disfarça muito bem. Tipo... Mas tenho notícias também no Sofocabile, que não é um homem que gosta muito de ser contrariado também, não. Não obstante seja mais mais progressista, um progressista, sei lá, conservador moderado, como é que seríamos isso, mas acho que Francisco é um colérico que disfarça bem. Ler a biografia dele ou ver filmes dele na Netflix, né, nós vemos que ele tem arrependimentos profundos de ter se comportado em alguns momentos como colérico. Eu acho que Francisco é um colérico que basta ver que ele não tapa na mão na cara da chinesinha, a pandemia veio e quase acabou com a gente, né? É um colérico disfarçado. Mas será que não é porque também a gente tem que lembrar que ele é sua santidade, mas ele também é sua majestade, né? Claro. Será que não é por ele ocupar esse papel de monarca? Exige também, né? Via de regra, assim, A igreja... última monarquia absoluta da Europa. Né? Eu acho que, assim, via de regra, nós diríamos, na história da igreja, nós nunca nos demos bem com papas santos. É uma coisa curiosa que eu estou dizendo aqui, pode parecer uma ironia, mas os papas com estilo assim... Porque o papa, no estilo como foi o caso de Bento XVI, assim, mais fleumático e por aí vai... A Cúria monta, né? Bento XVI, você vê, Leonardo Boff falou que não consegue imaginar ver Bento XVI levantando a voz.
Então como é que um cara desse governa a Cúria? Entendeu? Ele não tem aquele vigor que João Paulo II tinha para dizer quem manda nessa bodega aqui sou eu. Entendeu? João Paulo II, você vê, meu filho, ele você tiver que falar menos alemão, né? Os alemães são mais voltados pro intelecto. Eles têm uma grande... Quando eles não estão fazendo guerra, bomba e alguma... porque alemão, quando ele entra numa sala para pensar uma ideia, é Hegel, é Marx, aí alguma coisa vai sair ali que vai avacalhar a vida, vai ajudar, vai avacalhar a vida de muita gente. O alemão é assim, entrou numa sala, ou vai sair bar, ou é uma guerra mundial, é um terceiro Reich, né? Por isso, porque é um temperamento profundo. A Alemanha, inclusive, por isso, porque pensa bem, os temperamentos de inverno e de outono, né? Inverno fleumático, outono melancólico, eles têm a ver com essa profundidade que vai sendo gestada. O que sai dali que é o problema. As 4 estações, né? Tem isso, né? As 4 estações. O que sai dali é que é o detalhe, né? Então... Mistureba só, né? Eu tô falando, o negócio é signo. Isso é uma cubaria pura. Uma cubaria católica. O melancólico da primavera, combina com a terra. Outra característica do fleumático... essa sacada do senso de humor. Os bons humoristas geralmente são fleumáticos. Tímidos na vida pessoal, mas muito engraçados com as circunstâncias da vida. O senso contraditório, né? O senso de bom. humor. Engraçado. Outro que é. O senso de humor. O senso de humor. E o sanguíneo é debochado. Já temos um veredito aqui. Então, como é que é sanguíneo, fleumático... né? Aqui, 2 coléricos, melancólicos, sanguíneo e fleumático. Peraí. 2 coléricos do lado de cá, melancólico, sanguíneo, imagina, e fleumático. Tô meio oprimida aqui. Tá em sonho menor número. E não abre a boca não, que a gente quebra essa mesa. A gente levanta ela aqui, eu quero ver. Entendeu? A gente podia convidar também a todas as pessoas que estão nos assistindo, que são muitas pessoas que vão nos assistir. É bom que autoestima do colérico parece, né? Comentar embaixo qual que é o seu temperamento. Se é sanguíneo, se é colérico, se é fleumático ou se é E melancólico. coloca do marido também, isso é importante. Ou da esposa, né? Mas você ia falar, perdão. Você esqueceu, né? Bruno chegou aí. Bruno chegou. Agora, vocês acham que os temperamentos estão na moda também? Por causa do Instagram? O Instagram vive mostrando lá sobre os temperamentos. Vocês acham que... É porque a lista, para mim que estudo comunicação, ela é um gênero textual muito atrativo. Então, 5 coisas, 4 coisas que você não pode deixar de saber. Então, é importante, né? Atrai quando você está diante de uma coisa que vai te descrever, vai te ajudar a perceber o que é a nossa dúvida desde que a gente nasceu aqui, não é? No ingresso do teatro da vida, nossa estreia é chorando. Quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu me comporto assim, não daquele modo? Então, colocou isso no Instagram, meu irmão, e se fez um livro, aí vai vender igual água. E a lista não deixa de ser uma fila. E você sabe que brasileiro é tarado com fila. Então, isso eu acho que tem muito a ver com isso, né? Você vai ali se descrever. E é uma necessidade que todo mundo tem, sobretudo as mulheres no bom sentido, né? E aí imagino que nesse negócio de não pode ter signo, né? Essas comunidades aí não pode, aquela coisa toda do diabo, aí a vazão vai toda pro temperamento. Claro que é, ué. Me desculpe. É isso que eu tô falando. Será que não é um negócio do zodíaco, a moda católica? Às vezes é isso. Mais filosófico e mais grego. Mas é a vazão que dá pra isso, pra você se entender ali. Todo mundo gosta disso, né? Todo mundo gosta disso. Nossa, é por isso que o signo também é muito atrativo. Eu falei, eu gosto muito da brincadeira. Quer justificar? Lidar com o fato de que a vida não tem fórmula. Entendeu? Nós somos lançados, como Heidegger, um alemão, né? Nós somos seres aí, lançados. Então, quem é que vai nos preservar do caos? Então, é isso. Os elementos organizam esse caos da vida. Qual que é o sentido da vida? O que eu sou assim? O temperamento é a ordem sobre o caos. A ordem sobre o caos. Os elementos para ver. Muita gente ainda vai criticar e vai falar assim, é justamente só uma brincadeirinha aí. Mas eu acho que faz muito sentido justamente porque nós estamos na Terra, nós estamos no mundo e nós fazemos parte desse mundo. Claro. Então, eu acredito sim que o meio nos influencia.
o ambiente nos influencia. Alguém talvez vai até achar meio esquisito, mas a questão do signo porque eu tô quase pensando em cima de Beauvoir isso aí, obrigado. A questão do signo Construção, é uma construção. A questão... Olha, você vê que coisa interessante. É por isso que eu falo, gente. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz o julgamento de uma ideia, de uma teoria, de uma ideologia, porque tudo é ideologia. E a cobra morde o rabo. Uma hora ela morde o rabo. Eu dizia, Cazuza, ideologia, eu quero um. Ela morde o rabo, a cobra morde o rabo, mas pode falar. A questão do signo por si só, o problema do signo é justamente isso. Você usar aquilo ali como forma de adivinhação. E determinar. Porque a gente for olhar lá as igrejas lá, tem várias igrejas aí que tem os 12... Aqui, por exemplo, São José. E é visto São José também. tem muitas referências ao zodíaco. Uma questão filosófica. Tem os 12, o que você falou? Os 12 signos, né? Referências do tem São José, entra. Você entra assim, você tem, né? As constelações. O galo do tempo está em cima. O galo está em cima. Isso aí foi um deslize. Com a rosa dos ventos. Então, eu não vou descartar totalmente o signo influenciar no meio. Claro. Eu acredito, sim. Mas aí é uma questão interessante nessa perspectiva, por isso que eu acho que é muito bacana ver os paradoxos de um lado ou de outro. Quando se fala, por exemplo, assim, pergunta, por exemplo, no caso de gênero, né? Nasce mulher ou se torna? Aí começa a brigar, se muda aquela coisa toda. Aí eu falo assim, se uma pessoa mais à direita, ela disser... vamos começar da esquerda. Uma pessoa mais à esquerda disser que não, é só o meio que importa e por aí vai, ela despreza a biologia. Porque a biologia e os hormônios são determinantes mais do que qualquer princípio moral. Mas, ao mesmo tempo, também, se uma pessoa de direita diz que não, então qual que é a influência da educação sexual na escolha de um ou de outro? Qual que é esse negócio de dizer que é o meio que está influenciando a feminilidade ou a masculinidade, se o meio não importa? Então, perceba, quando as duas ideias são levadas ao extremo, elas são idiotas. O que importa é o tempero de uma coisa ou de outra. Tem coisas que são biológicas, que são naturais, e quem disser isso, eu desafio a pular de uma janela e dizer eu sou o que eu quero, sou uma águia e vou voar. É uma lei da natureza. Não tem como contrário isso. Não é o Papa que falou que tem gravidade. Eu vou me construir como uma águia. Você não pode ser o que você quiser, não. É claro que não. Uma pessoa que acha que pode ser o que quiser é um idiota. Pula, então, de uma janela e diz que é uma águia e começa a voar. A ideologia do protesto contra a gravidade. Mas, ao mesmo tempo, também o meio, as circunstâncias condicionam, sim, nosso horizonte, nossa perspectiva, né? Não dá para desprezar nenhum dos lados, né? Eu acho que assim, dá uma lidinha no signo de manhã e dá uma olhadinha no temperamento à noite. Pra ver se o que foi previsto deu certo. É tipo isso. É, claro, isso. Para você testar confrontando com a realidade. Acho que essa é a lucidez do pensamento católico, é que a realidade vem antes. Isso. O empírico, a base lá, o argumento indutivo. Qual é a base está me dizendo? Então, se você encontrar que tem bases ali, não, isso aqui pode ser assimilado, isso aqui não, isso aqui ajuda, isso aqui não ajuda. Essa foi, inclusive, no pensamento católico, a sacada de Santo Tomás de Aquino. Quando ele pega um ateu, traduzido pelos árabes, e um pagão, e faz dele a base da teologia, que é Aristóteles. E quase vai para a fogueira. São Tomás de Aquino já disse isso várias vezes e repito. Se ele tivesse nascido uns 300 anos depois, ele teria sido fritado igual Joana d'Arc. Porque ele introduz essa ideia. Quem não está contra nós está a nosso favor. Você pode pegar uma base, como é o caso de Aristóteles, de um cara que não cria em Deus, uma base filosófica anterior ao cristianismo, e ver ali elementos que ajudem a traduzir o que nós cremos. Você pode fazer isso. São Tomás de Aquino foi o primeiro a ter essa coragem dentro da história da igreja. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma, se ele estivesse aqui hoje, não para concordar, ele leria muito Nietzsche, muito Freud, muito Marx. Não tenho dúvida nenhuma. São Tomás de Aquino seria um leitor exímio e ele escreveria adversos Marx, como ele escreveu adversos Héreses. Ele escreveria para dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui dá para conciliar. É aí claro. Que tá. Eu acho que a temperança mesmo está justamente nisso, né? No olhar para a realidade ali das coisas, do que você está vendo. Porque acho que o que combate assim, as más ideologias, tanto de um lado para o outro, é justamente esse meio. É olhar para a realidade, o que eu estou vendo aqui, o que dá para pegar desse
ladinho de cá e desse ladinho de cá e fazer uma mistura ali e entender o que cada um, né, vai representar pra gente. Isso é bastante aristotélico, né? Virtus in medio est. A virtude está no meio. Exatamente. Né? E às vezes o meio está um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Então a gente tem que ter essa clareza e por isso que esse programa nosso é muito bacana, porque ele problematiza e coloca os argumentos sobre a mesa para a gente ter uma profundidade maior sobre aquilo que está sendo debatido. Deixar um pouco os preconceitos de lado e ir à procura da verdade. Né? Que dá Agora, para além da minha vontade. Verdade sem questionamento, não é nada. Agora, qual dos temperamentos é impaciente que resolve acabar com o programa assim? O chato tem esse temperamento chato, Depende. desagradável. O fleumático é o que tem que lembrar que a gente está falando demais, né? Então pode ser. O fleumático. Amém, então. Vamos quebrar aí? Amém. Amém. Então, você que gostou, deixa aí seu like, comente, fale um pouquinho do seu temperamento e até a próxima.